Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo, galera. Então, se você não já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. Quero conversar agora com o Igor Dorileu, lá no Rio de Janeiro, porque tivemos uma reviravolta no caso Gabigol, FIFA, tudo por causa dos procedimentos do antidoping. E agora, Igor, eu quero que você conte essa história pro Gabigol, uma péssima notícia. Ele que tá aí com negociações para sair do Flamengo, permanecer até o final do ano. E agora, bom dia para você. Bom dia, Renata, e a todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, a Corte Arbitral do Esporte anulou o processo de Gabigol e o atacante volta a ficar suspenso. Essa anulação aconteceu devido a uma falha na intimação à União Federal. E com isso, o efeito suspensivo que ele havia obtido, que o colocava em condições de jogo, perde a validade e o atleta volta a ficar suspenso até abril de 2025. Até aqui, nem o Flamengo, nem os advogados de Gabriel Barbosa foram notificados. Até por isso, ele foi mais cedo ao Ninho do Urubu e treinou normalmente. Só depois da notificação que ele ficará proibido de entrar em campo e também de treinar nas dependências de qualquer clube profissional. Para quem não se lembra, o Gabigol foi punido em março desse ano por tentativa de fraude em exame antidoping. Foi punido por 2 anos e essa punição passou a valer a partir da data da coleta desse exame antidoping, que foi no dia 8 de abril de 2023. Ele conseguiu efeito suspensivo em abril desse ano, que foi o que colocou em condições de jogo nas partidas recentes, nos últimos jogos, depois de todo o imbróglio envolvendo uma saída ou não do atleta do Flamengo. Em junho, ele chegou a ir à Suíça, na Corte Arbitral do Esporte, para ser julgado presencialmente, mas esse julgamento acabou sendo adiado por conta de um pedido da União Federal. Bom, a defesa, os advogados de Gabigol, em contato com a nossa reportagem, disseram que vão entrar com um novo pedido de efeito suspensivo, provavelmente ainda nessa semana. Mas isso só vai acontecer depois que eles forem notificados pela Corte Arbitral do Esporte. Volto com você, Renata. Obrigada, Igor. Que situação para o Gabigol, hein? Agora vamos esperar essa notificação acontecer. Já, já. Enquanto outros estavam preocupados em jogar para a galera, em aparecer, né? E jogando a sujeira para debaixo do tapete, Flamengo e Palmeiras se organizaram de formas diferentes. O Flamengo teve a sorte de encontrar um grupo de empresários executivos muito bem-sucedidos que administraram o clube com uma empresa, como se fosse uma empresa, e souberam explorar o potencial da marca Flamengo, da torcida do Flamengo, da quantidade gigantesca de torcedores que tem o Flamengo. Não é uma torcida, é uma nação. E tudo isso vai sendo capitalizado. Ficou durante 6 anos pagando dívidas. Quando arrumou a casa, começou a investir mais e montou grandes times e ganhou muitos títulos a partir de 2019. E o Palmeiras, primeiro com um aporte do Paulo Nobre, que salvou o clube, Paulo Nobre salvou o Palmeiras, e depois com uma sequência de boas administrações do Gagliotti, da Leila Pereira, o patrocínio da Crefisa, que é muito importante, e outras coisas mais, o Palmeiras se organizou. Então, por mérito deles, Flamengo e Palmeiras estão à frente dos demais, e os outros que se virem para tentar acompanhar. Os outros estavam muito mal, tanto é que uma boa parte teve que virar SAF, porque estavam perto de uma falência. Algumas SAFs foram boas, a do Botafogo é ótima, outras nem tanto. Então, é isso. Flamengo e Palmeiras, eu não acredito que eles vão ter a diferença que tem, por exemplo, o Real Madrid e Barcelona no Campeonato Espanhol. Mas que eles continuarão, como já vem fazendo nos últimos 6, 7, 8 anos, disputando todos os títulos, e não. E o Flamengo, ele tem uma condição financeira ainda mais privilegiada e se conseguir resolver os seus problemas internos, a grande diferença do Palmeiras para o Flamengo
é que o Palmeiras ele tem internamente uma gestão mais ajustada. O Flamengo ainda tem muitas confusões internas e muitas vezes o Flamengo é o próprio inimigo do Flamengo e o maior adversário do Flamengo. Se resolver isso, aí, galera, com o estádio que vem por aí, se o Flamengo construir o estádio dele, a arrecadação do Flamengo passará facilmente de 2 bilhões de reais por ano. Facilmente. Ela já está na casa de 1.370 bilhões de reais num ano que o Flamengo não ganhou nenhum título. O Flamengo faturou 1.370 bilhões de reais. Então, é isso. Né? E por isso que tanta gente tem um receio de que o Flamengo tenha o seu estádio e fica usando essa coisa do Maracanã. Ah, o Maracanã vai morrer sem o Flamengo. Eu faço uma sugestão aqui. Se todos estão preocupados com o Maracanã, façam um rodízio para jogar no Maracanã. Um dia joga o Vasco, um dia joga o Fluminense, que é administrador junto com o Flamengo, um dia joga o Botafogo, um dia joga o São Paulo, um dia joga o Corinthians, um dia joga o Grêmio, um dia joga o Internacional, um dia joga o Atlético Mineiro. Eles podem mandar os seus jogos no Maracanã. Né? Se todos estão tão preocupados que o Maracanã vai acabar, transformem o Maracanã numa atração turística. Né? Trazendo as suas torcidas para cá. Porra, hoje nós vamos jogar no Maracanã. Porra, que legal. Aí vem a galera toda para ver. Né? E o Flamengo continuará também jogando no Maracanã. Então, essa coisa de que o Maracanã vai acabar, né? Ele vai ter menos jogos do Flamengo, isso é um fato. Mas não vai acabar. Né? Não vai acabar. E a vida vai seguir. Beleza, galera? É isso aí. Muito bem. Tem muita gente aqui participando. Já estamos um tempo falando desse assunto aqui, mas a gente apaga para falar de novo todo dia, tá bom? Vene Casagrande, claro. Boa tarde para você. Boa tarde. Lucas Pedrosa, boa tarde para você também. Então tá aí. Aliás, o Flamengo voltando, tendo uma semana aí, né, para treinar, já que não joga essa próxima rodada, como nós já falamos por aqui. E o Flamengo voltando com uma força máxima, né? Pois é, a cavalaria de volta. Assim, os uruguaios, a gente vai falar sobre isso ainda. Os uruguaios ainda não se reapresentaram, foram liberados pela comissão técnica para se reapresentar apenas na quarta-feira. Mas mesmo assim, nada muda na preparação do Flamengo, muito pelo contrário. É um tempo precioso na vida de qualquer treinador no futebol brasileiro, porque é difícil, ainda mais se tratando de Flamengo, que está sempre disputando todas as competições. É difícil você ter uma semana livre para poder trabalhar, treinar e pensar no próximo duelo, que é um duelo extremamente importante diante do Criciúma. Se o Flamengo quiser ainda continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, óbvio, pode tropeçar contra o Criciúma, mas vai continuar brigando. Mas você não pode perder pontos para adversários teoricamente mais fracos, que estão na parte de baixo da tabela, tal como fez o Flamengo nas últimas rodadas. O Flamengo deu mole em casa diante do Cuiabá. O Fortaleza é um time que bate de frente com muita gente já no futebol brasileiro, mas jogando em casa eu acho que o Flamengo tinha a obrigação de vencer. Não venceu, faz parte, já falamos muito sobre isso. Agora é pensar no jogo contra o Criciúma com todos os jogadores praticamente à disposição. A única dúvida será o Bruno Henrique, se ele vai conseguir vencer essas dores no tornozelo direito, porque ele ainda sente muitas dores. Tanto é que ontem não foi a campo. Eu acho que matematicamente, no momento de tanta disputa, que aliás, desde o início da competição, que é ali entre o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo em busca da liderança, né, ou Pedrosa, e a gente imagina que vai ser assim até o final. Eu acho que vai entrar mais gente nessa briga aí. Eu também acho. O que acontece é que, nesse momento, ficar com um jogo a menos é ruim. Claro. Porque você fica se debruçando, eu tenho um jogo a menos, eu tenho um jogo a menos. Mas você não sabe qual vai ser o destino daquele jogo. Mas, olhando pelo lado positivo, a gente pensar na carga que foi para o Flamengo, perder tantas peças, ou seja, ter que utilizar outras. E esses caras que jogaram a Copa América têm um nível de estresse não só físico, como mental também, né? Sim. E aí você volta. Ter essa semana, e até para dar folga para esses caras que voltaram,
vai ser importante para o Flamengo. Tirando aquela parte esportiva e matemática que a gente já tocou. Tô falando nessa parte física, ô Pedrosa. Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu acho que você citou uma coisa que é muito importante, que esse Campeonato Brasileiro ele tem uma característica onde você, de fato, não sabe em qual colocação o seu time está. Claro que Botafogo, Palmeiras e Flamengo estão lá na ponta e devem continuar, como a gente falou. Eu acho até que o Cruzeiro vai chegar nessa briga aí. Você tem o São Paulo também. São times que são grandes e são acostumados com essa competição. Mas, de forma geral, você entender que esses jogadores viajaram para os Estados Unidos para jogar a Copa América, que eles tiveram uma eliminação que foi pesada, porque teve confusão no jogo do Uruguai, porque tem a frustração da eliminação, porque o Uruguai estava vivendo um bom momento. Então, eles tinham essa esperança de, quem sabe, chegar à final. Tudo isso para o jogador assimilar e para o grupo desses jogadores assimilarem é uma coisa que requer tempo. Então, eu acho que, no final das contas, por mais que ficar com um jogo na tabela a menos seja ruim, pro Flamengo, esse descanso, não só dos atletas que estão aqui, mas também dos que voltaram, é interessante para eles poderem se reambientarem e o Tite também pensar na melhor maneira de escalar esse time. Porque o fato é, que a gente estava até discutindo isso aí, a pressão vai para quem, pressão vai para ninguém. O fato é que o Tite tem uma grande missão, que é como vai ser esse novo Flamengo que vinha fazendo uma boa temporada e agora chegaram os novos jogadores. Quem sai, quem entra. É muita coisa para o Tite pensar, então a semana vai ser importante. O Vinha entra. Entra? Eu acho que entra. O Vinha e De La Cruz, para mim, são dois jogadores que fizeram muita falta ao Flamengo durante esse período. O Arrascaeta, eventualmente, alguém conseguiu dar conta do recado, o próprio Lohan, o próprio Gerson, mas o Vinha, tendo em vista as atuações do Ayrton Lucas, que não soube aproveitar muito bem a ausência do concorrente uruguaio, e o De La Cruz no meio de campo do Flamengo, são dois que fazem muita falta. Vamos lembrar aqui vocês dois? E o Wesley deu conta, na ausência fez... do Varela. Quem que aproveitou esse momento em que os titulares estavam viajando e quem não aproveitou? A fase foi boa pra quem? Esses jogos aí, 9, né? Não foram 9 jogos? Sem sombra de dúvida. E pra Posso quem não começar? foi? Claro, claro. Sem sombra de dúvidas, pra mim, o Wesley. Pra mim, foi o que mais chamou a atenção e de maneira extremamente positiva. Ele não fez o torcedor do Flamengo sentir saudades do Varela, que é, pelo menos até o início da Copa América, ele era o titular e a torcida estava aí xingando o Wesley a todo momento. E nesses 9 duelos, se a gente pegar aí de maneira geral, eu daria nota 8 a 9 para o Wesley, porque ele fez partidas muito boas. Eventualmente ele deu um mole ali no setor defensivo, inclusive no último jogo contra o Fortaleza, o Breno Lopes, nossa, deu um calor danado no Wesley na parte defensiva. Mas, de maneira geral, para mim, o Wesley foi o que mais aproveitou. Os dois concordam que talvez o Gerson tenha sido o ponto maior claro, desse período? Sem dúvida. Na verdade, eu vou um pouco além. Eu acho que o Pedro foi esse ponto maior. O Pedro, mas ele mim... já é titular. É porque o Gerson também. Momento... Mas o Gerson também já era. Mas ele estava naquele momento que a galera tava, o Gerson Na verdade, ele mudou de posição, né? Ele estava muito irregular, né? Ele mudou de posição, porque na meia direita ele já tinha feito bons jogos com o Tite. Eu acho que quem aproveitou, que não é titular, na minha visão, o Wesley, o Léo Ortiz, para mim, fez uma boa participação, excelente participação nesse novo Flamengo. Fora da o Luiz posição Araújo, dele. que não é um cara que é completamente titular do Flamengo, mas que aproveitou bastante as oportunidades que ele teve. Pra mim, e o Davi Luiz, que acabou ganhando a vaga de titular, né? Mesmo com o Léo Pereira aqui, o Davi Luiz ele conseguiu se consagrar o titular da posição. Ele perdeu esse espaço, o Léo Pereira, né? Ele perdeu espaço, enfim, isso me chama até a atenção. A gente não acompanha o dia a dia ali do Flamengo, treinamento, não sei se o Léo Pereira não vinha treinando bem, porque assim, embora o Davi Luiz tenha crescido de produção, mas me chama a atenção o fato. Né? Que do outro lado a gente às vezes fala, o que aconteceu com o cara? Mas, gente, exatamente. do outro lado é só o Davi Luiz, né? Tem o dia a dia ali do Flamengo. Por exemplo, muita gente questionava o fato do Tite não escalar o Matheus Gonçalves. Só que na última entrevista coletiva, o Tite, entre aspas, deu uma indireta, dizendo, no dia a dia o Matheus Gonçalves conquistou isso. Assim, dando a entender que anteriormente o Matheus Gonçalves não estava merecendo a oportunidade. É aquilo, eu não gosto de ser leviano, até mesmo injusto, de dizer que os treinamentos do Matheus Gonçalves não estavam sendo bons. A gente ouve, embora a gente tente, mas a gente não fica sabendo de tudo que acontece de fato lá no Ninho do Urubu. Então, assim, de fato chama atenção o Davi Luiz ter recuperado essa vaga de titular. Mas estamos falando de um cara que tem uma história muito bonita no futebol, que precisa ser respeitado, que é o Davi Luiz. E ele cresceu de produção. Mas quem ganha com isso é o Flamengo, sem sombra de dúvida. Porque, exemplo, quando o Davi Luiz foi poupado, o Léo Pereira entrou e deu conta do recado. Então, assim, sem nenhum problema. Mas eu concordo com o Pedrosa, por exemplo. O Léo Ortiz conseguiu aproveitar muito bem e fora da posição dele. E assim, a gente fala tanto sobre essa exigência de versatilidade, né?
E alguns jogadores dão conta e outros não dão. E tá tudo bem. Tem gente que não vai trocar o lugar e vai jogar bem, vai performar legal. E o Léo foi, de fato, melhor do que os caras que jogam na posição dele, o Pedrosa. O Léo Ortiz. O Léo Sem Ortiz. dúvida. Eu acho que se for pensar hoje num... É porque tem o Léo Pereira, Tem o né? Léo A gente Pereira. tá falando do Léo Pereira. Se for pensar hoje num substituto imediato que mais performou na ausência do Pulgar, sem dúvida alguma é o Léo Ortiz. O primeiro volante do Flamengo reserva imediato, Léo Ortiz. Porque, cara, eu entendo que o Léo Ortiz é um zagueiro e tudo mais, mas a qualidade que ele demonstrou não só para destruir jogadas, mas também para construir, para achar passes verticais, para dar dinâmica no meio-campo, não é uma dinâmica comum para zagueiro, muito pelo contrário. E é por isso que ele é tão bom, é por isso que o Flamengo brigou tanto pela contratação dele. E quem foi o cara, assim, pra vocês que menos aproveitou? Um nome só. Alan. Vitor Hugo. Outro bom nome também. O Lohan, na opinião de vocês, foi Deu o conta do suficiente, recado. né? Foi. Tem muito a Pro que evoluir, tem na idade dele, mas né, eu não vou ficar cobrando muito de um jogador de 17 anos que ainda está em Sabe o que processo de acontece? evolução. Às vezes, quando você tem um pouco de idade assim, você é uma característica muito forte. E aí as vaias, às vezes, nessa idade machuca. Mais do que qualquer outra coisa, né? Tem que entender como é que ele digeriu isso. Porque isso é muito forte, né? Você tá ali naquela sua primeiro momento no profissional, e aí você vai daqui de um jogo em que você é altamente aplaudido, e lá alguns jogos depois você é avaiado. Às vezes essa vaia machuca, né? Eu acho que se tem alguma coisa dentro do elenco do Flamengo que ele pode se agarrar é o Pedro. Se o torcedor do Flamengo vai o Pedro, craque da América, campeão da Libertadores, campeão de tudo com a camisa do Flamengo, maior artilheiro do Maracanã, por que ele vai se abalar com esse tipo de vaia? É claro que cada jogador é um jogador, mas ter o Pedro como exemplo e a volta por cima, para mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nessa temporada, o Lohan poderia se espelhar no próprio Pedro para poder dar essa volta. Mas eu vou na contramão dessa avaliação no sentido de... Eu acho que esse período foi maravilhoso para o Lohan. Maravilhoso para ele ganhar casca, maravilhoso para ele se adaptar a ser um titular do Flamengo que requer muita responsabilidade, maravilhoso para ele entender o que é a pressão na torcida. Então, o processo de amadurecimento do Lohan nesse período foi muito importante. Talvez, se não tivesse Copa América, o Lohan só ia jogar em 2025 com frequência. E o Flamengo conseguiu dar essa bagagem para ele. Ô, Venê, tá aqui, ó, a pergunta aqui, ó. E o Claudinho? Cadê DJ Careca? Aí, ó. E o Claudinho? Vem ou não vem, Venê? Perguntou o Márcio. O que eu posso dizer é o seguinte, da parte do Flamengo, tudo pronto pro anúncio. Nesse vídeo... Pro anúncio? Pro anúncio, porque nesse vídeo ele aparece de camisa branca numa TV, entendeu? Então, assim, da parte do Flamengo, tudo pronto. Mas o Zenit está fazendo, inclusive, só uma atualização rápida. O Zenit agora ofereceu... Nada pra fazer essas apresentações. Ô, Fernanda, quem guarda notícia é jornaleiro, né? Já. E nesse caso, você não tá... Eu não tô divulgando, não tô estragando nada. Só Mas tá dando falou um o que tá spoiler bom. acontecendo. Pô, qual spoiler? Pelo contrário, estou valorizando o trabalho dos amigos. Parabéns, porque tá bonito. Cris, aquele negócio que a gente já sabe. Daqui a pouco. Aí, já me mandaram aqui, deixa eu ver em visualização única. Isso aí é uma furada. Eu falei pro Venê, Venê, eles podiam usar a música. Essa história vai virar cinema. É mesmo! Já que será que tem? Já que tem aquela coisinha que você falou que tem uma televisãozinha? Tem, ele aparece na Ó, às TV, ele vezes aparece tem. na E TV. se Fica a não é, dica dá aí. pra mudar ainda, porque a gente não viu a música. A gente E já eu nem viu tô a foto. cobrando. Olha Consultoria aqui, Pô, grátis. é grátis, Venê. Nunca vi isso. falar em música, daqui a pouco eu vou falar do meu fogão. Por isso que Sem nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, puder nos ajudar a trazer conteúdos para vocês sobre o Mengão, já deixa aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera.